Por que, mesmo como cristão, tenho dificuldade para perdoar? Há pelo menos 4 possibilidades de resposta para a pergunta título dessa mensagem. A primeira seria a de que você não é verdadeiramente alguém que foi convertido a Cristo. Há muitos que se dizem cristãos, mas não são. O próprio Cristo afirmou que existem pessoas assim, que o chamam de Senhor, Senhor, mas vivem na prática da iniquidade. E uma das evidências da falta da genuína conversão ao Evangelho é a resistência em perdoar pessoas que erram contra nós. Um cristão verdadeiro sabe que foi perdoado por Deus em Cristo e sabe também que o perdão concedido por Ele foi algo que jamais qualquer pecador mereceria. Um cristão sabe que pecou contra o Deus que é 3 vezes santo, sendo assim, seu pecado é muito, mas muito grande. Ainda assim, o cristão sabe que Deus o perdoou, mesmo sendo tão pecador. E se você é daqueles que é categórico em dizer, isso eu não perdoo, com certeza você não é cristão, precisando assim compreender o perdão de Cristo dado na cruz. A segunda possibilidade é a da justiça própria. Tristemente, mesmo os cristãos, tendo sido justificados pela graça em Cristo, ainda precisam que sua justiça própria seja continuamente destruída pela cruz. Sendo assim, muitas vezes nossa dificuldade em perdoar se dá por causa dos resquícios de justiça própria que ainda, infelizmente, trazemos. Uma terceira alternativa é o que Jesus chama de dureza de coração. Ele usa essa expressão quando os religiosos de sua época alegavam que um homem poderia se divorciar de sua esposa por qualquer razão. E para isso, eles se baseavam na lei de Moisés que permite o divórcio. Mas preste atenção, a palavra de Deus permite, ela não recomenda, nem tampouco ordena. Naquela hora, Jesus lhes disse, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Corações duros têm muita dificuldade em perdoar. E a quarta e última possível razão é que nos falta comunhão com aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados. Deus em Cristo perdoou pecadores contumazes, malignos, que não o queriam, o rejeitavam e, na verdade, o odiavam. Eu e você. Ele nos perdoou de, literalmente, inúmeros pecados. Ele não precisava, mas ainda assim, em seu amor, graça e misericórdia, nos perdoou. Aliás, Ele continua nos perdoando diariamente quantas vezes pecarmos. Não foi isso que Ele disse a Pedro? Lembremos da pergunta do apóstolo que, àquela altura, já era um cristão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus estava estabelecendo a Pedro o padrão de Deus, o padrão dele, do Deus que tem prazer em perdoar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas o que isso tem a ver com a falta de comunhão com Deus? O fato é que quanto mais comunhão com Cristo, mais Ele nos mostrará quão pecadores somos e, por consequência, quanto Ele nos perdoou e continua perdoando. Além disso, Ele nos capacitará a perdoar. Entenda, você realmente crê em Cristo? Então, não importa o que lhe fizeram. Não importa nem mesmo se arrependeram do que lhe fizeram. Eu não estou sendo insensível à sua dor, não é isso. A verdade é que se você realmente creu no Evangelho, você deve perdoar. Perdoados por Cristo não podem não perdoar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. É verdade. Infelizmente, mesmo como crentes no Senhor, ainda trazemos
resquícios de justiça própria, de um coração duro e ainda nos falta intimidade com o Senhor. Ainda assim, nele podemos perdoar. Alguém ofendeu, pecou contra você? Então vá até o seu Senhor, aquele que te perdoou para sempre, e fale com ele. Pai, tendo sido perdoado em Cristo, não há nenhuma razão para que eu não possa perdoar quem pecou contra mim. Então, de acordo com a sua palavra e com o perdão de Cristo, eu também perdoo.